Pessoal, chega mais. Aqui você é mais do que bem-vindo, hein? Aqui você manda. Chama todo mundo aí, aumenta esse volume, porque quem vem nessa comigo é ele que tá chegando aqui no estúdio da Rádio ADM, Matheus Clemente. Fala comigo, Rodrigão, fala comigo, Papito. Tamo junto, cara. Vem com a gente também você aí, estudante. Estamos aqui mais uma vez no estúdio da Rádio ADM para bater esse papo. Aqui é a resenha não para não, então vamos começar logo. Sobe o som. Boa, papai. Fala qual é o tema de hoje aí pra galera que está nos ouvindo. Cara, não sei se quero falar, eu tô cansado hoje, meio de saco cheio, sabe? Que isso, Matheus? Tá brincando? Tá bem, parceiro? Não, tô bem demais, cara, tô bem, relaxa, era essa zoeira, relaxa. Mas para introduzir o tema de hoje, ficar cansado, de saco cheio, desmotivado, tudo isso pode ser sintoma de burnout. E esse será o tema de hoje. Caramba, já tava até preocupado aqui, viu? Relaxa, pô. Mas esse tema é muito importante, viu? Ainda bem que você tocou nesse assunto. Faz parte da rotina de muita gente, né? Pra galera entender melhor, a gente vai conversar com a Andréa Deis. Ela é mestre em administração, especialista em neurociências, pedagoga com foco em orientação educacional e vocacional, palestrante e escritora. Currículo legal, hein, cara? Não que é? isso, hein? Sabe muito sobre o assunto. Mas vamos começar devagar, contextualizando toda a situação primeiro. André, o que é a síndrome de burnout exatamente? A síndrome de burnout ela é definida, por alguns autores como uma das consequências mais marcantes ao estresse profissional. A característica dela principal é essa exaustão emocional. Ela faz com que a pessoa tenha uma avaliação negativa de si mesmo, uma depressão, uma insensibilidade com relação a quase tudo e todos no seu ambiente de trabalho. Chega até a aparecer como uma defesa emocional. Enfim, a síndrome de burnout, ela representa um quadro que pode se chamar aquele de saco cheio, não aguento mais, voltado ao trabalho. E essa saturação, ela vem muito também com relacionamento às pessoas, a como os comportamentos são tratados, a conduta, por exemplo, de planejamento e de feedback, ou de como os líderes tratam as pessoas. Então, ela pode sim ser tecnicista e focada, a exaustão por repetição de uma tarefa repetitiva, mas ela é muito relacionada também à exaustão tida pelos relacionamentos e como eles são tratados profissionalmente. Eu achei esses sintomas parecidos com os de outras situações, como por exemplo depressão, né? Como é que a gente faz para diferenciar burnout, depressão ou até estresse mesmo? São lineares que as pessoas realmente confundem muito, O síndrome de burnout, ela é resultante do estresse crônico, que tem origem no ambiente do trabalho, Então, nós passamos uma parte muito significativa de horas, do nosso dia ativo, e de produção ativa trabalhando. Então, o burnout, ele vem aí, principalmente nos últimos 10 anos, sendo diagnosticado como essa doença voltada ao trabalho, causada pelas horas de sobrecarga e de relacionamentos, de estresse voltada ao cotidiano trazido do trabalho. A depressão, ela é uma doença psicológica ou psiquiátrica, depende do estágio que ela está, que afeta qualquer pessoa de qualquer idade. E aí pode ser um trauma, uma dificuldade de momento, pode ser uma somatização de relacionamentos entre trabalho, família, estresse, amigos, saúde física e emocional, mas a depressão ela já é uma doença realmente crônica, ou seja, ela não é um estado de momento, ela já é um estado permanente, ela por isso caracterizada como uma doença, e que pode ser diagnosticada em qualquer idade, não é relacionado à idade, sim ao estado de saúde mental, dessas pessoas. E o estresse, ele vai ser uma resposta física, fisiológica, automática a ajustes comportamentais. Então, muitas vezes, você, por exemplo, vai fazer uma coisa nova e aí você tem aquele primeiro estágio que é o estresse. E aí, como vai se desencadear esse estresse? Ele pode se desencadear futuramente, dependendo de como ele for aí mantido ao longo do tempo, numa síndrome de burnout, numa depressão, numa síndrome do pânico, dependendo muito de como ele é tratado, porque são ajustes, na verdade, de comportamento que você dá no presente. Agora, como esses ajustes
eles acontecem, né, a forma como eles são conduzidos é que vai desencadear algum outro tipo de doença, seja a síndrome de burnout ou a depressão ou qualquer uma outra. Entendi, mas vamos lá. Quais são os fatores, então, que podem desencadear todo esse problema, principalmente nos estudantes? Como ela é voltada ao trabalho, o estudo ele não deixa de ser o trabalho. Então, um estudo, por exemplo, horas perseguidas sem intervalo, falta de planejamento, você não respeitar os limites, né, que eles acabam, né? Então, eu começo a trabalhar, estudar 8, 10, 16 horas por dia. Mudanças muito rápidas, né? Então, você está num tema que você tem dificuldade, passa por um outro tema, né? Vai passar a estudar na sequência um outro tema que também é de dificuldade para você. Então, o equilíbrio entre facilidade e dificuldade é importante para o estudante, até para ele ter uma retenção e provavelmente não ter ou não desencadear uma síndrome de burnout. Então, intercalar dificuldades com facilidades, ter um bom gerenciamento de tempo, colocar atividades socioemocionais, físicas, atividades físicas mesmo, desenvolver espiritualidade, meditação durante, né? A gente chama de estações ou pausas, né? Então, você criar essas pausas no estudo são extremamente importantes para você ter uma melhor saúde cognitiva e não desencadear esses processos de síndrome de burnout. Eu tenho só mais uma dúvida aqui. Existe tratamento para essa síndrome? Vai depender muito do estágio que essa síndrome está, né? Se ela é uma inicial, se ela é intermediária, se ela já está muito agravada, né? Então, ele pode precisar desde uma psicoterapia com um psicólogo até um psiquiatra entrando com medicamentos antidepressivos e ansiolíticos, ou se diagnosticada num estágio inicial com uma nova rotina diária, você também consegue tratar. Então, inserindo atividade física, relaxamento, coisas que possam aliviar o seu estresse, né? Quando você colocando atividades diferentes da atividade do trabalho durante o seu dia, então seja voltado à intelectualidade, ou coisas realmente que fujam totalmente do seu espectro do trabalho, né? Então, você criar essas estações intermitentes que possam te trazer essa moderação, né? E não potencializar tudo no seu estresse. Então, o tratamento ele vai depender muito do grau do diagnóstico, se ele é inicial, intermediário ou grave. Inicial, às vezes, com uma rotina mudada, né, com novos hábitos, você consegue melhorar muito e até tratar, né? E até muitas vezes com intervenções aí até voltadas também à homeopatia. Se ele é intermediário ou se ele está mais agravado, em estágio grave, aí ele é justamente de especialistas da saúde da área, que são os psicólogos e os psiquiatras. Então, identificou, entende, né, que ele existe, é a primeira coisa, reconhece, entende e aí dá o primeiro passo. E depois que você der todos os passos, tem uma dica importantíssima. Nada é sustentável se você não mudar a sua rotina. Então às vezes você fala, cheguei ao estágio de cura, né? Então agora eu posso voltar ao que era a minha rotina anterior. Você vai voltar ao estágio do burnout anterior, né? Então a cura ela só existe quando ela tem uma mudança de vida, de hábitos da sua vida, né? Tanto do pensar, quanto do se comportar, como do administrar o seu dia a dia, principalmente a sua carga horária e as coisas de como você faz, como você pensa e como você lida com as suas situações e os seus relacionamentos do cotidiano. Isso é ADM, galera. A gente vai ficando por aqui. Fique de olho nos streams, nas redes sociais do CFA, que daqui a pouco a gente volta com mais um podcast para você. Quem quiser participar, é só mandar as dúvidas e sugestões pelo número 61 99926 0731, que todas serão respondidas. E caso você queira sugerir algum tema, é só mandar mensagem que vamos fazer um conteúdo top para você. Boa, só mandar, viu? Conteúdo top. Esse foi mais um podcast da Rádio ADM para você, estudante. Esse material é produzido por Fran Ferreira e supervisão de Renata Costa. Até a próxima, pessoal. E se puderem, fiquem em casa, hein? Até mais, galera. Valeu! Fui!